Muito boa tarde, estamos começando mais uma edição do Jornal Global News, o lugar que apresenta as principais notícias da semana. Aqui você fica sabendo dos acontecimentos da nossa cidade, no Brasil e no mundo. Confira os destaques de hoje. Brasileira presa em Portugal matou 5 filhos no Brasil. Veja os 7 produtos mais relevantes no tarifaço. Baixa nos valores da luz elétrica. E a polícia apreende carga de ouro no norte do país. Tudo isso e muito mais você confere agora no Jornal Global News. A primeira corrida de rua realizada no Garrafão do Norte, no Pará, virou um marco no atletismo no município. O atleta é conhecido como Isaac, comentou a sua participação. Eu tinha bebido e quando vi aquela multidão pensei, vou correr para tirar a ressaca. E que entrou na corrida minutos antes da largada. Concluiu o percurso de 8 quilômetros, vencendo a prova em primeiro lugar. O que fez a notícia viralizar nas redes sociais foi o fato de Isaac ter participado embriagado e calçado com sandálias havaianas, contradizendo toda a técnica e as expectativas dos especialistas e atletas que correm ostentando marcas famosas e valores exorbitantes. Na manhã do dia seguinte, Isaac foi visto correndo, treinando pelas ruas de Garrafão devidamente paramentado. Nossa reportagem fez várias tentativas de contato com a prefeitura ou com a Secretaria de Esporte do município, mas não teve sucesso. A torcida do Bahia, o Bamor, que saiu de Salvador com destino ao Recife, tombou na tarde de sábado, do dia 2/8, na BR-101, próximo ao destino final. A torcida viajava em um comboio de 10 ônibus para assistir ao jogo do Bahia com o Sport na Ilha do Retiro pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ninguém ficou ferido gravemente e, segundo testemunhas, o motorista cochilou. O ônibus estava com sua licença vencida havia 2 anos. Mais um acidente na BA-620 no trecho entre Poções e Morrinhos. Esse último acontecimento quando o Danga mecânico perdeu o controle de seu carro, uma Paraty branca que, desgovernada, bateu no barranco e capotou. Mas detalhes do acidente não foram divulgados. Sabe-se que o motorista se encontrava sozinho no veículo e sofreu apenas escoriações. Deu no portal baiano. Mais de 6 milhões de baianos consumidores de energia terão no mês de agosto uma redução na conta de energia elétrica. Tudo isso é fruto do bônus Itaipu, um crédito aplicado na Neoenergia Coelba diretamente nas contas de clientes residenciais e rurais. Ao todo serão repassados 53,9 milhões de reais aos consumidores beneficiados. Segundo a Agência Nacional de Energia Elétrica, tem direito ao benefício os clientes que ao longo de 2024 consumiram em média menos de 350 kW por mês. Mais um caso de feminicídio. Esse aconteceu no município de Ipiaú, no sul da Bahia. Uma tragédia que chocou a região do distrito de Córrego das Pedras. Por não aceitar o fim do relacionamento, Lucinaldo dos Santos de Jesus, que estava bebendo em um bar, ao ver sua ex-companheira passar, a seguiu com uma faca e atacou até a morte. Identificada como Cláudia dos Santos Conceição, de 34 anos, mãe de 3 filhos com o suspeito, que em seguida tentou se ferir com a mesma faca. A polícia militar prendeu o homem em flagrante. Ele foi socorrido por uma ambulância e levado ao Hospital Geral Prado Valadares, em Jequié. Ainda não há informações atualizadas sobre o estado de saúde dele. O corpo de Cláudia foi removido para o IML de Jequié. A Polícia Civil da Bahia, através da Delegacia Territorial de Bicuí, realizou na quinta-feira, dia 31, uma operação que resultou na prisão em flagrante de 2 mulheres e um homem, além da apreensão de uma significativa quantidade de drogas e uma arma de fogo. A ação é resultado de investigação que estavam em andamento na delegacia e combinou com um importante golpe de tráfico de entorpecentes na região. Durante a diligência, foram apreendidos 18 quilos de maconha, 2 quilos de haxixe, uma pistola 9mm de origem estrangeira, 18 munições, 14 buchas de maconha embaladas para venda, um papelote de cocaína embalado para venda, 3 pedras de crack embaladas para venda, uma balança de precisão e 5 aparelhos celulares. Os 5 aparelhos celulares apreendidos serão cruciais para a continuidade das investigações, auxiliando na identificação de outros envolvidos e na desarticulação de possíveis redes criminosas. Todo o material apreendido e os detidos foram apresentados na Delegacia Territorial de Bicuí.
onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante deles. Os presos serão custodiados no Complexo Policial de Tapetinga, onde aguardarão a audiência de custódia. A Polícia Civil reitera seu compromisso com o combate ao crime e a segurança da população de Bicuí e região. Mais uma do presidente americano. Foi anunciado no início da semana passada que os Estados Unidos devem começar a exigir caução de até $15 mil, o equivalente a R$82 mil para alguns vistos de turismo e negócios. Segundo o governo norte-americano, esse programa piloto será lançado em 2 semanas e tem como objetivo reprimir visitantes que desobedecem o prazo de validade de seus vistos. O Departamento de Estado esclarece que o teste irá durar 12 meses e que irá atingir solicitantes de vistos B1 destinados a atividades de negócios temporários, como participar de reuniões, conferências, negociações, e B2 para viagens de turismo, lazer ou tratamento médico. Em uma operação realizada nesta quinta-feira, dia 7, a Polícia Civil apreendeu mais de R$200 mil em espécie, armas de fogo e veículos em Vitória da Conquista. O dinheiro sem origem comprovada foi encontrado escondido em uma caixa de papelão dentro de uma residência no bairro Felícia. A ação faz parte da Operação Sertão, conduzida pelo DENARC DTE Conquista, com apoio da GAT, DEPIM e da DRACO. Foram cumpridos 3 mandatos de busca e apreensão em imóveis ligados a suspeitos de integrar uma facção criminosa com atuação no narcotráfico da região sudoeste da Bahia. O 90 Segundos vai mostrar a Natália, uma comunicadora de Salvador. Fala galera, meu nome é Natália Vitória, tenho 27 anos, já vou fazer 28, sou natural de Salvador, nasci e cresci lá. Agora que eu tô conhecendo novos lugares, outras regiões da Bahia, justamente por conta da minha profissão, que é a de comunicação. Mas antes de eu chegar aqui onde eu tô, eu passei por um infinito de experiências, né? Eu sou filha de um médico veterinário, hoje já falecido, Steven Menezes, mas que também era envolvido com a política. Então isso me trouxe uma referência sobre a importância do nosso trabalho também social, né? Do nosso trabalho enquanto indivíduos na sociedade. E de Enilda Moreira, que é uma corretora imobiliária, mas que ralou muito na vida para conseguir me manter em escola, manter minha irmã no colégio particular, dar um pouquinho de educação e cultura para a gente, né? Ambos são filhos de pessoas que passaram por muita necessidade, né? Meus avós não eram de Salvador, eram de Itaparica e de Cachoeira, e eles vieram para Salvador para poder criar os filhos com mais qualidade. E eles passaram por bastante dificuldade também, né? Então isso me ensinou muito sobre valorizar as coisas que os meus pais se esforçavam para me dar como oportunidade. Quando meu pai faleceu, eu senti muita vontade de largar os estudos. Ele era a minha referência, assim, né? O meu porto seguro para eu me sentir segura e arriscar, né? Minha referência de estudar para aprender e não só para tirar 10 na prova. Mas quando ele nos deixou, a gente passou por muita dificuldade financeira. Eu me perdi um pouco ali no caminho, mas ver o que minha mãe estava passando e o esforço que ela estava fazendo para superar aquele luto e para superar as dificuldades me trouxe de volta para o eixo, né? E aí eu não completei o ensino médio pela escola. Eu saí já no 3º ano, eu fazia um curso técnico, né, ia até o 4º, mas depois eu voltei atrás e concluí pelo Enseja, né, a oportunidade que eu tinha. E depois de concluir pelo Enseja, voltou a vontade de fazer faculdade, voltou a vontade de estudar, voltou a vontade de seguir persistindo. E aí eu fiquei na dúvida sobre várias áreas, se era direito, se era jornalismo, se era educação, né, se era pedagogia. Mas o que me salvou e me deu norte foi experimentar as coisas que eu tinha interesse, as coisas que eu achava que queria fazer. Então fui fazendo estágios, fui conhecendo pessoas da área, fui conversando com as pessoas mais velhas que eu ia encontrando pelo caminho. E no fazer eu encontrei o que eu realmente tinha habilidade, que era comunicar, que era gravar, que era fotografar, que era mexer com rede social. E nisso foi se tornando cada vez mais profissional,
foi me trazendo cada vez mais oportunidades, abrindo portas em projetos diferentes. Então, quando veio a pandemia, que eu me joguei de fato no marketing digital, que eu comecei de fato a mexer com rede social e as pessoas foram reconhecendo minha habilidade, foram me chamando, foram me indicando. Hoje eu estou aqui como assessora de um deputado estadual. É uma grande oportunidade para a minha vida, para a minha carreira de comunicação. E com tudo isso eu só queria dizer para vocês que às vezes não é um 10 que define a gente, às vezes não é a vida da família perfeita que define a gente, né? Às vezes não é ter pai e a mãe, às vezes não é ter só a estrutura, às vezes é a experiência que vai mostrando quem nós realmente somos. É a vida mesmo, sabe? Que vai revelando coisas, que vai levando a gente para lugares, que vai conectando a gente com pessoas e que vai validando aquilo que a gente gosta de fazer e sabe fazer. Vamos para um comercial e da volta vamos falar de ouro, muito ouro. Empresários transportando ouro de procedência duvidosa é o nosso próximo assunto. Em uma abordagem a uma caminhonete Hilux na BR-401 em Boa Vista, Roraima, a PRF, Polícia Rodoviária Federal, apreendeu 103 quilos de ouro que estavam acondicionados no painel do carro. Divididos em barras, o minério foi avaliado em 61 milhões pela cotação atual do Banco Central. O motorista do carro é o empresário Bruno Mendes de Jesus, de 30 anos, que foi preso. A apreensão do ouro foi a maior registrada no país pela PRF, que informou a corporação em Brasília. Com o motorista estavam a esposa e um filho de 9 meses. Na terça-feira, dia 5, a Justiça decretou a prisão preventiva do empresário rondoniense Bruno. A prisão foi decretada pelo juiz federal Victor Oliveira de Queiroz, da 4ª Vara Federal Criminosa, durante a audiência de custódia. O magistrado autorizou a queda do sigilo telefônico do investigado. Com isso, a Polícia Federal terá acesso aos dados do celular de Bruno. Mas uma apreensão de ouro no norte do país foi feita em Altamira, no Pará, pela PRF, numa abordagem de rotina, quando um automóvel de luxo com 2 adultos, um adolescente e uma criança foram encontrados 40 quilos de ouro acondicionados na parte interna do console. O mineral foi apreendido e os adultos que ocupavam o veículo foram presos. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o ouro era produto ilícito extraído ilegalmente das terras indígenas. É a segunda maior apreensão da região. O fato se deu na Transamazônica BR-230, avaliada em 24 milhões. O ex-presidente Jair Bolsonaro teve a prisão domiciliar decretada no fim da tarde da última segunda-feira, dia 4, pelo ministro Alexandre de Moraes, se tornando o 4º ex-mandatário a receber uma ordem de prisão desde a redemocratização. Segundo o ministro Moraes, Bolsonaro estava descumprindo as medidas cautelares que o proibia de fazer uso das redes sociais, inclusive de terceiros. O ex-presidente participou de uma manifestação em seu favor por meio de uma chamada de vídeo que posteriormente foi publicada nas redes sociais. O ministro apontou que o ex-presidente manteve uma conduta ilícita dissimulada e tentou coagir o STF a obstruir investigações em curso. Estão proibidas visitas, exceto de familiares próximos e advogados, e um celular foi apreendido. Também está vetado qualquer contato com embaixadores ou outros investigados. A China autorizou 183 empresas brasileiras a exportar café para o país, segundo a Embaixada Chinesa no Brasil. O anúncio foi feito no sábado pelas redes sociais. A medida começou a valer em 30 de julho e beneficia os exportadores brasileiros que foram afetados pela nova tarifa de 50% imposta pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, na última semana. As novas licenças para exportar café à China têm validade de 5 anos, de acordo com a embaixada. Conheço os 7 produtos brasileiros mais afetados pelo tarifaço de Trump: café, carne, açúcar orgânico, manga, goiaba, carros e chocolate. O Brasil é o maior fornecedor de café, respondendo por cerca de 1/3 de tudo que é importado pelos americanos. Segundo
a Tax Foundation, o Brasil é o quarto maior fornecedor de frutas para os Estados Unidos e exporta 23% de toda a carne importada nos Estados Unidos e assume o primeiro lugar nas exportações, perdendo apenas para a China, que é a maior compradora de carne brasileira. E o açúcar orgânico produzido no Brasil é todo consumido pelos Estados Unidos e chega a ser 50% do produto comprado por eles. O chocolate é o outro produto importante para os americanos. O Brasil é o quinto maior exportador da manteiga de cacau e vai impactar também a linha automotiva. O nosso metal ocupa uma posição muito grande na metalurgia, que é a área automotiva, ficando atrás apenas do Canadá. A Polícia Militar de Mato Grosso do Sul, através do telefone 190, salvou uma mulher que estava sendo agredida pelo seu companheiro. O caso ocorreu em Campo Grande, quando a mulher ligou para o 190 e pediu uma dipirona. Preparada, a atendente facilitou o diálogo e manteve a conversa com a denunciante, que segue. A senhora confirma aí se for positiva a informação. A senhora fala de dipirona novamente. É seu marido? Disse o policial. Sim, é a dipirona sim, respondeu a vítima. Agora fala a intensidade da agressividade aí. A senhora, miligramas, 10 miligramas, 20 miligramas ou 30 miligramas? Qual a intensidade da agressividade dele? Perguntou o PM. 30, finalizou a vítima. A polícia foi ao endereço, encontrou a vítima sem ferimentos graves e o agressor foi preso. Dias depois, ela ligou para o batalhão e agradeceu pelo acolhimento dos policiais. Outro caso de violência doméstica que foi interceptado pela polícia aconteceu em Vitória da Conquista, no sudoeste baiano. Um pedido de pizza chamou a atenção do atendente no Centro Integrado de Comunicação da Segurança Pública. Segundo o Major Valmari Nogueira Júnior, coordenador da SICOM, os profissionais estão sempre em treinamento para situações de emergência como esta, que de pronto identificou a urgência e disse ainda que o atendimento demorou apenas 1 minuto e 12 segundos para o acionamento de uma viatura da CIPM. Ao chegar no local, encontrou a vítima em frente à residência, juntamente com o agressor. O homem não aceitava o fim do relacionamento e ameaçava a ex-companheira. Ao resistir à prisão, a polícia teve que usar balas de borracha para deter o homem, que foi encaminhado para a Delegacia Especial de Atendimento à Mulher. Voltamos em minutos falando do programa Agora Temos Especialistas. Voltamos! Você sabia que agora a gente tem um programa federal Agora Tem Especialistas? Pois é, uma medida do programa federal Agora Tem Especialistas que transforma dívidas dos convênios médicos em exames, cirurgias e consultas especializadas de pacientes do SUS em clínicas e hospitais particulares começa a funcionar em setembro. A porta de entrada é via do posto de saúde ou da unidade de atendimento. O fluxo funciona da seguinte forma: consulta com o clínico geral no posto de saúde, que emite uma guia solicitando o atendimento do especialista. E esse encaminhamento será inserido no sistema de regulação, onde o paciente tem acesso ao atendimento e acompanha a chamada, que pode ser na rede pública ou privada. As especialidades são ginecologia, cardiologia, ortopedia, otorrino e oftalmologia, que são os de maior carência no SUS. Um caminhão com produtos da Friboi foi interceptado no Rio de Janeiro por traficantes que o levaram para as vielas da Pedreira, em Costa Barros, e obrigou a descarregar no centro da favela, onde a carga foi saqueada. Logo após a liberação do caminhão, a polícia foi chamada e mesmo com a chegada do blindado Caveirão, a população não se intimidou. A polícia chegou a usar gás de efeito moral e mesmo com muitos sendo pisoteados, o saque continuou. E o vídeo mostra as caixas sendo levadas por moradores. Em poucos minutos, toda a carga de carnes havia sido levada para dentro da favela. A Polícia Civil da Bahia, em uma operação contra a adulteração ilegal, furto e roubo de celulares, apreendeu 400 aparelhos em lojas do centro, na Avenida Tranquedo Neves e São Caetanos. A ação denominada Operação Mobile, de 360, deflagrada em cidades do interior e na Grande Salvador, no cumprimento de mandato de busca e apreensão, encontrou também uma pistola, munições e R$5 mil em espécie. Participaram a Polícia Civil, a Cefaz, a Procon e a Receita Federal. Os aparelhos celulares serão periciados e entregues aos seus verdadeiros donos, aqueles que comprovarem com nota fiscal de compra e boletim de ocorrência na época que foi roubado.
Lembra do caso de Seu Bel, que foi assassinado na região da Boca da Caatinga? Mas o episódio dessa vez, a Polícia Civil de Poções prende Emanuel Vitorino, um homem de 54 anos, que teria ajudado seu filho e a namorada, uma garota de 15 anos, a cometerem um crime bárbaro, assassinando friamente Cidelcino Graciliano dos Santos, de 76 anos, para subtrair seus valores. Conforme informou a polícia, o idoso, conhecido por todos como Sr. Bel, foi atraído até a residência dos suspeitos pela adolescente. Após o crime, familiares da vítima notaram o desaparecimento de alguns bens e uma quantia em dinheiro. O corpo só foi encontrado dias depois com a ajuda de um cachorro da família que farejou o local onde ele havia sido enterrado. Vale lembrar que a vítima foi morta com golpes de machado, teve o corpo queimado e enterrado no quintal da casa dos criminosos. Você dorme bem? Um estudo publicado pela revista Health Data Science mostra que aquela hipótese de sono de 8 horas pode ser vista como informação vencida e que novas pesquisas científicas feitas por cientistas da Universidade de Pequim e da Universidade do Exército Chinês mostram que não é bem assim, que as interrupções atrapalham o relaxamento do corpo e que às vezes 4 horas de sono direto resolve a questão do descanso do corpo e da mente. O apresentador Fausto Silva passou por uma série de tratamentos e se encontra no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, já há mais de 84 dias. Depois de passar por tratamento de uma infecção bacteriana aguda, com sepse, e no último dia 6 passou por transplante de fígado, seguido por um retransplante renal, procedimento que já estava programado desde o ano passado. O apresentador segue internado na UTI do Hospital Israelitas. Presa em Coimbra, Portugal, a brasileira Gisele Oliveira, acusada de matar 5 filhos asfixiados. Gisele usava sedativos para deixá-los inconscientes para depois asfixiar. Ela também é acusada de tentar matar o filho mais velho e o marido. A Polícia Mineira, em coletiva de imprensa, explicou que os crimes aconteceram em Timóteo, no Vale do Aço, e que o primeiro caso aconteceu em 2008, quando ela tinha 40 anos, colocando o Nelcide na mamadeira, e a criança só sobreviveu depois de socorrida em um hospital nesse mesmo ano, descoberto agora no decorrer das investigações. Uma tentativa de envenenamento com veneno na mamadeira da criança. Em 2010, 2 crianças morreram no intervalo de 32 dias. Em 2019, mais 2 crianças morreram com intervalo de 60 dias e o marido de Gisele foi hospitalizado com sintomas de intoxicação em 2022. A última morte aconteceu em 2023 e foi o ponto de partida para as investigações, explicou a delegada Valdemira Teixeira de Paula. O G1 testou e nesse teste de mercado em Belém recebeu do gerente do hotel da COP30 no centro da cidade a seguinte justificativa do gerente sobre as diárias, que variavam de R$ 5.600 a R$ 7.000 para hospedagem na semana da Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas em novembro. O estabelecimento tem 17 quartos e funcionava como motel, um local para encontros de casais de curta permanência. Antes conhecido como Hotel Nota 10, cobrava diárias a partir de R$ 70. Passou por reforma e ganhou novo nome em 2024, disse o gerente, justificando o aumento absurdo. A hospedagem em Belém foi um motivo de contestação e um movimento no setor de hotelaria brasileira, envolvendo autoridades brasileiras e delegações estrangeiras. O jogador de futebol do Boa Vista, o ex-Botafogo Luan Plácido, está preso no Rio de Janeiro por ter atropelado 4 pessoas e tentado tomar a arma de um policial. O jogador ficou no local, prestou socorro às vítimas, mas se descontrolou, quebrou a viatura e, ao chegar na delegacia, deu uma cabeçada em outro policial. O acidente aconteceu na Estrada dos Bandeirantes, Vargem Pequena, zona oeste do Rio, e o veículo era dirigido por Luan Plácido Moreira da Costa, de 21 anos. Ele atropelou 4 pessoas. Após o acidente, ele apresentava um comportamento psicológico alterado, agressivo e xingava muito. Ele tentou tomar a arma de um dos PMs, quebrou a viatura e precisou ser contido, disse o delegado Alan Luchardo, titular da 42ª DP do Recreio dos Bandeirantes. No final, ele deu uma cabeçada em um dos PMs, 2 das vítimas estão em estado grave. O Luan Plácido, ele é ex-Botafogo e foi preso. O Dia dos Pais aconteceu no último domingo, uma data especial que mobiliza redes sociais, comércio e escolas. Quem não gosta de dar aquele abraço apertado nos papais nesse dia tão especial?
ou sentir saudades e ter na memória as lembranças desse dia. Essa data tão marcante tem suas origens no catolicismo. A data escolhida na antiguidade já possui mais de 4.000 anos de história. Aqui no Brasil, passou a ser comemorada em 1953, quando o jornal O Globo escolheu a data para homenagear a memória de São Joaquim, pai de Maria e avô de Jesus. E, claro, uma data comercial. Olha o jornalismo mostrando sua importância na história brasileira. O Dia dos Pais é muito lucrativo no Brasil, assim como outras datas comemorativas. O segundo domingo de agosto é a quarta comemoração mais lucrativa para os lojistas, atrás do Natal, Dia das Mães e Dia dos Namorados. Mas, independente disso, surge num contexto onde o intuito é homenagear todos os pais, homens carinhosos, amorosos, guerreiros, protetores e trabalhadores. Se você é pai, fica aqui o nosso mais carinhoso Feliz Dia dos Pais. Sua figura paterna faz a vida de muitos ter mais significado. Morre no Rio de Janeiro o cantor e compositor Arlindo Cruz, aos 66 anos, um dos maiores nomes da nobreza do samba brasileiro. Em 2017, ele sofreu um AVC, acidente vascular cerebral hemorrágico, e ficou 18 meses internado. Passou por várias internações e estava recluso em casa. Nascido no Rio de Janeiro, em 14 de setembro de 1958, Arlindo Domingos da Cruz Filho era um dos cantores de samba mais conhecidos no Brasil. Além de escrever e cantar, Arlindo ficou famoso por tocar cavaquinho e banjo. Ganhou o primeiro cavaquinho aos 7 anos. Aos 12, começou a tocar músicas de ouvido e aprendeu violão ao lado do irmão, Assi Marques. Muito querido no meio artístico, comumente estava em programas de televisão de grande audiência e deixa muita saudade. O Jornal Global News fica por aqui. Te vejo na próxima segunda-feira. Até mais!